Esse vídeo é pra você que já tá começando a fazer uns acordes legais no violão, mas que quando vê uma música com pestana, minha nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu acho muito engraçado esse medo de pestana, porque, cara, é uma besteira, de verdade. É muito simples, assim, a técnica que você precisa aplicar pra conseguir fazer esse negócio bonito, né? Bonita, quer dizer, assim não fica bonito, né? Ah, agora sim. Então, pra você que tá com essa dificuldade, hoje eu vou te dar 5 dicas pra você superar isso e coisas assim, práticas mesmo, pra você fazer um exercício aqui que vai resolver a tua pestana. Meu nome é T. Paiva, eu sou cantor, compositor, professor de violão e esse aqui é o Violão com T. Violão com T. A primeira parada eu acho que é uma das mais importantes e que é pouco falada. A galera passa muito exercício, eu vou passar pra você também exercício hoje, só que é o seguinte, talvez, a sua mentalidade esteja te atrapalhando pra você fazer pestana. Porque as pessoas têm tanto medo de fazer esse negócio que eu não sei de onde vem esse medo, é uma coisa que, pô, é difícil, é um pouquinho difícil mesmo no início, mas, cara, é muito curto o espaço de tempo em que você sente essa dificuldade. Depois que você aprende a primeira, a segunda, cara, vai embora. E eu acho que talvez a tua mente possa estar te bloqueando no sentido de, pô, eu peguei uma música aqui, tem pestana, eu já não vou nem ver. Eu trabalhei muito tempo em curso de violão com turma, né? Com, sei lá, 10 pessoas na turma e tal. E aí eu sempre conto essa história de um menino que chegou no meio do semestre. A gente abria inscrição todo início de semestre. E aí, por algum motivo, ele atrasou lá e aí ele conseguiu entrar no meio do processo. Então eu precisava saber, não vou falar o nome dele, obviamente, mas era Bruno. E, tô brincando, não era não. Mas vamos dizer que fosse Bruno. Eu precisava saber o que o Bruno tocava já. Então eu falei pra ele assim, ó, cara, mostra uma coisa aí pra gente, toca alguma música, sei lá, qualquer coisa que você saiba, ou então se não souber nada também tudo bem. Pedi pra ele mostrar alguma coisa, e eu achei maneiro que ele até cantou, que é uma parada que não é tão simples, né? Ele não só tocou, como cantou essa música aqui. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tim Maia, música maravilhosa, sem problema nenhum na música que ele tocou. Só que eu percebi que ele tinha tocado num tom que era meio incomum. Porque essa música normalmente ela é tocada ou em Lá, que é normalmente o tom do Tim Maia, ou em Fá, eu já vi também em Fá. Mas em Dó eu nunca tinha visto ninguém tocando. E aí eu fiquei me perguntando aquilo, pô, por que será, né? E falei com ele, cara, você não acha que de repente pra tua voz, porque Dó é um tom meio alto, falei, pô, pra tua voz de repente não vale tocar em Fá e tal. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, professor, então é porque eu não sei fazer pestana. E aí eu fui procurando, isso é uma coisa que eu sempre faço, ele falou pra mim, isso é uma coisa que eu sempre faço, eu procuro no site de cifra o tom, aquela ferramentinha que dá pra mudar o tom, eu procuro o tom que não tem nenhuma pestana quando eu tô estudando a música. Aí quando ele me falou isso eu pensei assim, caraca, moleque esperto, primeiro de tudo, moleque esperto, já se virou ali, não sabia fazer pestana, procurava um tom e tocava. Esse é o espírito que você tem que ter mesmo, tem que se virar, tem que procurar maneiras de tocar. Mas cara, ele tava tocando e cantando ao mesmo tempo, que é uma parada muito mais difícil, na minha opinião, do que fazer uma pestana. Eu falei isso pra ele, falei, cara, Bruno, né? Falei pra ele, Bruno, você não precisa disso não, cara. Você é um moleque inteligente pra caramba, pelo jeito, pelo que eu tô vendo, e você tem toda a condição de aprender a pestana assim, ó, muito rápido. E eu fui dando esse papo nele de que talvez fosse uma coisa mais psicológica, e no caso dele realmente era, porque esse moleque tocou pestana em 2 semanas, cara. Sem brincadeira, em 2 semanas ele tava tocando assim a música, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Só pestana, cara. Por quê? Porque é a mais fácil. E você vai entender nesse vídeo aqui porque que a pestana facilita a sua vida e não dificulta. Vou te ensinar agora o exercício que eu passei pra ele, mas antes eu precisava te dizer isso, que talvez não seja culpa do seu dedo, da sua mão que é pequena, ou da corda que dói. Talvez o problema esteja aqui, ó. E esse é um problema que você pode resolver muito fácil. Porque você tem que inverter essa parada, virar essa chave aí, ao invés de pensar, pô, tem pestana, não vou fazer, deixa pra lá, vou mudar o tom aqui. Não, mano, olha a pestana e fala assim, eu vou atropelar essa pestana. Eu vou ser o senhor pestana, beleza? Então vamos pro exercício. É o seguinte, ó, não é força, é jeito. Inclusive eu faço questão de sempre mostrar isso, que não é força mesmo. Ó, eu vou tirar meu dedão aqui de trás, vai ficar aqui pendurado, e eu vou só encostar o meu dedo do jeito certo, ó. Sai tudo, cara. Porque não é força. O que você tem que entender é onde se encosta o dedo aqui no violão. E por que eu digo que você tem que entender? Porque eu não posso fazer isso por você. O meu dedo é esse aqui. O seu é diferente do meu. Por mais que seja parecido e tal, o seu é um pouco diferente do meu. Então você tem que encontrar o seu encaixe da pestana. Mas obviamente eu posso te ajudar com a posição mais ou menos do dedo que você vai fazer. O dedo indicador é quem faz a pestana. Normalmente você só vai ver pestana aqui
pode ser que pegue 5 cordas ou 6 cordas, mas pestana com outros dedos, cara, são coisas assim muito escabrosas que você vai ver. É esse dedo que faz, não inventa. E aí você tem que ter isso muito claro, que é o primeiro erro da maior parte das pessoas, que não se pode botar a chapa do dedo. Se você vier com o dedo e encostar ele assim no violão, não vai dar certo, porque isso aqui, primeiro que vai te deixar meio torto assim, ó, tá vendo? E vai te impossibilitar de acessar as outras casas pra você fazer os acordes como você precisa. E segundo que você não vai ter força assim, vai ficar uma coisa meio contra-anatômica. Então você tem que botar a lateral do dedo e não só, porque botar ele reto às vezes até atrapalha. Você precisa botar ele, ó, meio angulado. Se você reparar nas pessoas tocando violão, galera que já toca, assim, profissional mesmo, você vai ver que a maior parte, claro que tem as exceções, mas a maior parte das pessoas toca, por exemplo, quando você faz um si, isso fica muito evidente, com uma curvinha aqui no indicador, tá vendo, ó? Quando eu não faço assim, ó, reto, eu deixo uma curvinha, porque o meu dedo não é reto, não é uma tábua de madeira, ele tem articulações, então eu preciso fazer com que essas articulações estejam confortáveis aqui na corda. Então isso é o básico, tá? Mas eu vou fazer agora um exercício progressivo para você ter mais tranquilidade quando você for pegar aqui na pestana, ó. Você vai pegar o seu dedo indicador, só essa primeira falange aqui, falange é cada uma dessas divisõezinhas do dedo, e vai encostar na casa 1, tá? Aqui na casa 1, o dedo indicador perto do traste, eu já falei disso em outros vídeos, mas quando você bota perto do traste, o som sai mais fácil, você tem que fazer menos força. Se eu botar longe do traste, ó, tem mais chance de sair assim. Então, pertinho do traste, pegando 2 cordas, tá? Que nem eu tô fazendo aqui. Pegando 2 cordas e você vai tocar testando se tá rolando, ó. Você vai tocar, ó, corda 2 e corda 1. Tocou, tá saindo, você vai avançar para a próxima casa. Tá saindo, vai para a próxima. Aí assim por diante. Vai até o final, vai aqui, aqui. Nas últimas casas vai ficando mais difícil, primeiro porque vai diminuindo o espaço e segundo porque a distância das cordas pro braço vai aumentando conforme o violão vai chegando aqui, ó. Se você olhar assim pro seu violão, bota o violão aí no colo e olha de cima para baixo nele. Você vai ver que nessa parte aqui do violão, o espaço entre a corda e o braço é maior do que nessa parte aqui, então fica mais difícil. E a gente vai se aproveitar disso, justamente porque fica mais difícil, você vai fazer uma coisa que vai ter níveis de dificuldade. É como se esse aqui fosse o nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 12 não precisa necessariamente passar, tá? Se seu violão não tiver esse cut aqui, vai ser até bem difícil de passar. Mas quando você atingir aqui o nível 12 com as 2 cordas, você vai para as 3 cordas. Então volta aqui pro início e pego 3. Aí faço nível 1, saiu as 3, ou se estiver saindo assim, ó, volto pro nível 2. Aliás, nível 2 não, né? Volto para as 2 cordas. Agora vou para as 3 cordas. E eu vou encontrando, conforme eu vou fazendo isso, o melhor jeito de posicionar a minha mão. 3 cordas. 3, 3, e assim vou. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Consegui fazer o 12, vou para as 4 cordas, ó. Faz comigo isso aqui, tá? Não precisa fazer nessa velocidade que eu tô fazendo, mas faz comigo. Não fica só olhando, não. Bota a mão aí no violão, tenta fazer pelo menos aqui na primeira casa, cada uma das cordas pegando. Agora vamos para as 4, ó. 4 cordas. Próximo nível, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 cordas. Faz aí, ó. Bota aqui o dedo indicador. Agora já vou ter uma pestana de respeito mesmo. Vai ter acorde, ó. Que vai ter essa pestana aqui, por exemplo. Pegando 4 cordas, você já tem como fazer uns acordes, ó. Isso aqui é um acorde que pega uma pestaninha de 4 cordas. Mas aqui nas 5, você vai ter uma possibilidade absurda de acorde. E nas 6, então, nem se fala. Então, ó, 5 cordas. Toca assim, individualmente, como eu toquei, pra você ver, porque às vezes você vai tocar e vai fazer assim, ó. Tá vendo, ó? E aí você vai ter que entender o que tá dando errado e reposicionar o seu dedo. Vai meio que... É como se o seu dedo estivesse se aconchegando assim na corda. Sabe quando você vai dormir, você bota o cobertor, fica tentando encontrar uma posição? É exatamente isso, cara. Você vai botar o dedo aqui e vai tentar encontrar uma posição que fique, ao mesmo tempo, confortável. No início não vai ser confortável, tá? Mas minimamente confortável para você, que não esteja doendo demais. E que você consiga tirar o som de todas as cordas. Então aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Aqui já é bem difícil de fazer com as 5 cordas. Agora é o nível, tipo, chegamos no chefão, tá? Vamos fazer as 6 cordas, ó. Individualmente, desse jeito, pra você entender onde tá o problema. Se você fizer... Entende por que isso tá acontecendo e corrige, tá? Então você vai fazer 6... Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De novo, aí na sua casa você vai fazer muito devagar isso, com muita calma. Se você quiser usar um metrônomo, você pode usar também, tá? Pra quem não sabe, o metrônomo, se você digitar aí no Google, aparece. É um instrumento que vai definir um tempo. Então você pode estudar, tipo, 1, 2, 3, 4. Aí você vai aqui na 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E pode ser até mais devagar que isso. O importante é que você entenda esse aconchego da mão. O próximo ponto ele é meio controverso, tá? Eu falei que não é força, é jeito e tal, mas talvez a força ajude um pouquinho no início, tá? Essa que é a dica. Então, o que isso quer dizer? Se você bota o dedo aqui nas 6 cordas, por exemplo, que é difícil já de fazer, e não tá conseguindo tirar um som legal, não tá tendo força para tirar, porque isso aqui é um músculo, cara. Você vai treinar essa pinça e ela vai ficar mais forte mesmo, fisicamente. Então, talvez no início você realmente ainda não tenha tônus o suficiente muscular para fazer essa pestana acontecer. E isso é muito frustrante para algumas pessoas. Então, o que pode te ajudar é você, para treinar a pestana, botar um outro dedo aqui, que é esse dedo aqui do meio. Então, você tá com o dedo indicador encostado e você bota um dedo auxiliar, assim, um dedo de realmente reforço, para você poder ter mais força e mais pressão na hora de botar a pestana aqui. Isso é mais para você treinar, tá? Até porque quando você for fazer um acorde assim, ó, por exemplo, isso aqui é um Fá. Você não vai ter esse dedo para botar aqui. A não ser que seja um Fá menor, né? O Fá menor é assim. Aí você tem. Mas aqui vai ser muito crucial que você saiba fazer com um dedo só. Mas até você encontrar essa sua posição, você pode incluir um dedo aqui. Então você vai fazer os mesmos exercícios, se tiver difícil, né? Nas 2 cordas de baixo, eu acho muito difícil que esteja complicado. Mas você pode fazer, sei lá, a partir da 4ª, botando esse dedo aqui. Então vai ser a mesma coisa, ó. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, 4ª, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5ª corda, botei o dedo lá auxiliar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim vai, tá? Então você vai fazer primeiro assim. Se não rolar, aí você pode botar esse dedo aqui, porque ele vai ajudar um pouquinho. Além disso, uma coisa muito importante é que você não fique frustrado logo de cara com um som meio mais ou menos, porque é o que vai acontecer no início. Não tem jeito, vai acontecer isso. Eu lembro que quando eu tava começando a aprender pestana, eu tocava aquela música do Legião Urbana, que é o Tempo Perdido, né? Tinha esquecido o nome. Aqui não tem pestana, mas aí depois vai ter. Aqui não tem. Ela tem uma pestana só. Aí você vem aqui. Essa pestana aqui foi a primeira da minha vida inteira. Quando chegava aqui nesse Si, você acha que o som saía assim? Não saía assim não, saía assim, ó. Vinha um Lá menor. Era assim que saía o meu som. E eu não parava de tocar por causa disso. O que eu fazia era lidar com isso da única forma que você deve lidar com isso, na minha opinião, que é continuar tocando como se nada tivesse acontecido. Então eu vinha assim, ó. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Isso aqui foi o que me fez devagarzinho e fazendo temos todo. Saí assim, ó. Todo o tempo do mundo. E eventualmente isso aconteceu. Mas é um processo e você tem que ter resiliência. Você não pode parar
na segunda tentativa. Eu acho que isso é muito um reflexo de como o mundo tá hoje. A gente tá tendo tudo tão na mão e tão sem fricção. Ou seja, você vai abrir o aplicativo e já vai ter um vídeo lá tocando. Você não vai nem precisar dar o play. Isso faz com que a gente fique meio preguiçoso mesmo. E meio imediatista. Não é nem preguiçoso, porque às vezes você tá afim de fazer a coisa, mas o seu cérebro já tá condicionado a isso, sabe? De querer o resultado amanhã. E isso não acontece assim. Acontece em 2 semanas, de repente, como aconteceu lá com o Bruno. Mas, cara, você precisa ter, até pra tua vida mesmo, uma tranquilidade com isso aqui. Você não pode se cobrar como se tua vida dependesse disso, porque agora você tá aprendendo, você não é profissional, cara. Calma, tá ligado? Exercício pra você com o dedo auxiliar aqui, ó. É o seguinte. Quando você fizer a tua pestana, pode ser com 4, pode ser com 5, pode ser com 6. A partir de 4, tá? Já dá pra fazer esse exercício. Você pode até estar com o dedo de apoio aqui. Você vai botar o dedo, ó, que é aquele dedo auxiliar, né? E vai tentar encostar o teu mindinho no violão. Se você tiver com o dedo auxiliar, vai ser mais difícil botar, tipo, como se fosse um dedo para cada casa, né? Então você tá aqui, casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. Então você vai ter que botar o seu dedo mindinho na casa 3, provavelmente, para ficar mais palpável. Mas o exercício é o seguinte, você vai tocar uma vez, todas as cordas, sentindo, e depois você vai corda a corda, botando o mindinho e tirando. Como assim, ó, tô na 4ª corda. Toco com o mindinho, tiro, toco sem o mindinho. Na 3ª corda, toco com o mindinho, tiro, toco sem o mindinho. Na 2ª corda, com o mindinho, tiro, toco sem o mindinho. Toquei até 2 cordas aqui. Na 1ª corda, com o mindinho, sem o mindinho. Isso quando você for pegando uma fluência, você vai fazer contínuo. Você vai vir aqui, ó. E isso faz com que a tua força aqui aumente. Ainda que você esteja com os 2 dedos, você vai ficando mais musculoso mesmo aqui. Então isso é muito importante também. Não faça esse exercício que eu passei agora por longos períodos, tá? Faz um pouquinho, dá uma descansada na mão, faz outra coisa e tal, depois volta pra ele. Aí você vai e pega 5 cordas. Dá uma descansada de novo, pega 6 cordas. Devagar, tá? Eu tô fazendo rápido aqui só pra mostrar o exercício, mas faz, ó. Bem devagarzinho. Pode fazer mais devagar que isso, inclusive, tá? Bem devagar para você entender o movimento e para você malhar essa região aqui. Isso aqui vai ficar forte, cara. Pô, Tê, mas isso é chato, isso dói e tal. Mas, cara, isso aqui são exercícios para te ajudar caso não esteja saindo ainda. A melhor forma de treinar mesmo, é você pegar música que tenha pestana e fazer o que eu falei aqui no Tempo Perdido. Tem músicas que só tem pestana. Por exemplo, uma que eu comecei a tocar, que eu lembrei agora, Counting Stars, lá do One Republic, não sei se vocês conhecem, que é aquela. Repara no movimento que a música faz, ó. Só um mindinho, ó. Aí eu mudo de posição. Tem 4 acordes essa música. E pronto. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. E é um dedilhado, ou seja, você vai ter que tá com a pestana em dia para tocar. Essa é uma excelente música para você treinar. Então você vai fazer, ó, com muita calma. Esse aqui, ó, nada mais é do que, tá vendo? Então você vai fazer isso aqui, ó. Movimento do dedo 4, ó. É claro que essa já é uma música para quem tá conseguindo fazer pestana, tá? Se você não tá conseguindo ainda e não tá nem saindo aqui nas 3 cordas, nas 4 cordas, não vai tentar logo uma música porque você vai se frustrar, cara. Mas não pega o que eu tô falando hoje, tá? Tipo assim, no fim de semana, se você tá assistindo isso aqui, sei lá, terça-feira, no fim de semana já dá pra você pegar, porque você vai ter feito todos os dias um pouquinho do exercício e tua mão vai ficar forte. É muito rápida essa evolução se você realmente levar a sério, se você realmente tiver uma constância de estudo. Pra que serve uma pestana no fim das contas, né? Eu falei que eu ia te mostrar por que você deveria aprender pestana. Vamos lá, vou fazer um acorde aqui, por exemplo, de Mi, né? Vocês conhecem um acorde de Mi. Bem bonitão aqui, bem tranquilo, nada demais. Agora eu vou fazer um acorde de Fá. Fazer o de Mi de novo. Agora o de Fá. Presta atenção no que tem em comum entre esses 2 acordes. Dá uma olhada aí, ó. Vou botar o acorde de Mi e o de Fá um do lado do outro. Tem um acorde de Mi aqui, o acorde de Fá aqui. Se eu fizer assim, ó, o acorde de Mi. Dedo 3, dedo 4, dedo 2.
Tá vendo que é como se eu estivesse fazendo um Fá, só que acabou o violão aqui, ó? Ele é o mesmo formato, só que, ó, é a mesma coisa de eu ter um violão com uma casa a menos. Eu vou encurtar o espaço do violão e fazer um Mi. Se eu quiser fazer um Sol, eu posso avançar um pouco mais, ó. Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá. Então, a pestana, o legal da pestana é que ela vai te dar uma independência absurda para você tocar as músicas em vários tons. Exemplo, vou tocar uma música de 2 acordes que é para ficar fácil, tá? Preta Pretinha dos Novos Baianos, ó. Sol e Ré com sétima. Sol e Ré com sétima. Aí eu tô tocando e o cara falou assim, pô, sobe um tonzinho aí que tá meio baixo pra minha voz. O que eu faço? Eu, como um músico já experiente, sei que eu posso fazer outros acordes aqui. Mas você que está ainda começando e entendendo como se faz uma transposição, você pode apelar para a pestana, porque na pestana é muito fácil, ó. Vou fazer Sol e Ré com sétima. Isso são os mesmos acordes que eu fiz aqui, só que feitos com pestana, feitos de uma outra forma. Então, o Sol é esse aqui e o Ré com sétima é esse aqui, tá? E aí, eu tendo essa proporção, como eu não tenho cordas soltas aqui sobrando, eu posso levar esse acorde para o lugar que eu quiser do braço. Então, eu estou fazendo em Sol. Se eu for fazer em Sol sustenido, eu vou avançar uma casa aqui e avançar proporcionalmente uma casa também com Ré. Se eu fizer em Lá, uma casa aqui, mais uma casa com Ré. Então, eu vou poder tocar essa música que era aqui até lá embaixo. Eu vou fazer aqui, ó. Que eu quiser ir até abaixo, né? Não precisa ser só pra cima. Você pode voltar, ó. Tom de Sol, Fá. Isso vai acontecer com vários acordes. Essa relação aqui do Mi e do Fá. Por exemplo, eu tenho o Lá. O Lá, ele vai ser a mesmíssima coisa que o Si. Só que com uma pestaninha aplicada aqui, né? O Lá menor, ó. Lá menor, se eu for fazer um Dó menor, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Caso você não entenda muito bem de escala e tal, isso aí é uma coisa que vai entrando na cabeça, tá? A escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas a pestana vai te ajudar a fazer coisas muito, com muita facilidade, que são complexas na teoria, mas que aqui vai ser uma questão de pular uma casinha, entendeu? O Counting Stars, por exemplo, eu tava aqui, ó. Mas isso é um pouco alto pra mim, então eu posso descer, ó. Aí eu vou fazer. Mesma coisa, ó. Não muda nada. É a proporção. A digitação que eu aprendi. Dreaming about the things that we could be. Agora ficou bem mais confortável para eu cantar, porque eu tô fazendo num tom que favorece a minha voz e eu não mudei nada do que eu aprendi. É tudo aquilo que eu aprendi aqui, eu usei, eu reciclei para esse outro tom. Por quê? Porque eu aprendi tudo com pestana. Então, um papo reto aqui para você, cara. Tenha paciência, tá? Não queira tudo para ontem, porque a gente tem tempo para fazer as coisas. Você que tá começando a tocar agora violão, você provavelmente começou a tocar porque você tá afim, e não porque você quer resultado ou porque você quer cantar com o Chico Buarque amanhã. Cara, estuda isso aqui como se fosse assim, a coisa mais deliciosa do mundo que você tá fazendo, porque é muito legal, é muito gostoso de estudar, é muito divertido, mas se você se cobra desse jeito, a chance de você desistir é muito grande. A galera desiste no começo não é porque o violão é muito difícil, não é justamente porque se bota uma pressão de querer aprender em uma semana a tocar violão. E não precisa disso, não precisa disso. Você pode aprender muito rápido. Eu acho que, cara, em um mês, de repente, você tá tocando tua música aí que você queria tocar, em 2 meses, mas uma semana é muito pouco tempo, cara. E você sabe disso, então você faz isso provavelmente para se sabotar mesmo. Você se cobra desse jeito, porque a gente aprendeu a ser um pouco assim, né? A não deixar as coisas que são positivas e que são muito legais para o nosso crescimento acontecerem com a devida naturalidade. A gente quer para ontem. E pode parecer exagero, pô, o cara tá ensinando violão, tá falando de como eu me comporto e tal, mas, cara, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque tudo que a gente aprende
começa primeiro aqui. Toda música que eu vou aprender a tocar, eu fico escutando, e depois eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, que acorde que eu vou botar. Mas se eu não escutei, se eu não dei tempo para minha mente entender, se eu não dei uma horinha pro meu dia para me dedicar ao que eu quero aprender, pô, como é que eu vou ter tranquilidade e como é que eu vou até poder me cobrar? Porque eu não tô estudando, como é que eu vou me cobrar? Eu tô falando isso numa boa, cara, só porque eu sei que pestana é um exercício que faz as pessoas desistirem. Eu sei que se você tá assistindo isso aqui, você pode estar um pouco desestimulado e procurando assim, pô, como é que eu faço para tirar um som legal? Porque não tá maneiro e tal. Mas é uma questão de constância. Pega todo dia no teu violão, faz os exercícios mesmo, cara, tipo assim, 5 minutos dos exercícios, e depois pega essa música aqui, ou pega qualquer outra música que você esteja tocando, que tem alguma pestana, e ao invés de ficar bolado, querer quebrar o violão na hora que não sai a pestana, aproveita esse momento, porque ele dura pouco, ele realmente dura pouco. Você vai vir aqui, ó. Pô, isso é muito engraçado, cara, aproveita isso, tá ligado? Mostra pros seus amigos desse jeito, eles vão rir. Vai ser uma experiência legal pra você. E daqui a pouquinho o teu som já vai estar cristalino. E eu falo isso porque eu não tô ensinando só violão aqui, cara. Eu tô ensinando você a estudar. Porque eu acho que de nada adianta eu ensinar um exercício aqui e não te motivar pra você fazer a parada. Você precisa ativamente fazer essa parada. E eu quero muito que você aprenda violão. Porque eu sei o quanto que isso é bom pra minha vida, tá ligado? E eu quero que você tenha isso na sua também. Então se você quer que eu esteja aqui sempre te lembrando, puxando a tua orelha pra você fazer a parada, se inscreve no canal e deixa a tua sugestão aí pro próximo vídeo. Se você tiver uma dúvida, de repente eu faço um vídeo só pra tua dúvida. Então, ó, desafio, 2 semanas, hein? Faz esses exercícios aqui que eu te passei todo dia, legal, bem feito e tal, até sair a parada. Faz as músicas que você estiver tocando aí que tem a pestana. Pode pegar essa música aqui que eu passei mesmo, Tempo Perdido. Tenta fazer e volta aqui daqui a 2 semanas pra me dizer se não deu certo. Sentiu que o bagulho ficou sério agora, né? Quero ver esse desafio completo, hein? A gente se vê no próximo vídeo, valeu? A música tá em tudo, é só ouvir. Escolhi com meu dedo podre de decima, é sacanagem o que cês fizeram comigo, mas já é muita fé, 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 fé.